Fala galera, só tô aqui no início do episódio para relembrar vocês que estamos também no YouTube com o nosso podcast. E lá no YouTube eu tô botando vídeos exclusivos, né, mais curtos, sobre histórias da NBA, sobre história de jogadores, histórias de técnicos, coisas curiosas e fatos importantes da NBA. Então, já botei lá o vídeo do Will Chamberlain e essa semana eu vou botar um sobre o Magic Johnson. Então, se vocês quiserem acompanhar lá, vão lá e deixem o seu like, se inscrevam lá no canal que isso vai ajudar bastante. Valeu, bom episódio. Fala galera, meu nome é Solano Nunes e você está no podcast Sexta de Três. Hoje eu tô aqui com o Bernardo. E aí, Bernardo? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Solano? E aí? E hoje a gente vai falar sobre o maior ganhador de títulos da história da NBA, que é o Bill Russell, né? E a Isso. gente vai falar sobre ele, vai conversar sobre toda a história que ele passou na NBA e questões de dificuldade. Isso. Então, acho que seria bom a gente começar falando sobre umas coisas importantes, tipo detalhes sobre ele, para o pessoal ter uma noção de quem ele era e como ele jogava, as características em geral. Bom, o Bill Russell, ele tinha 2,08 m e ele jogou a sua carreira inteira no Boston Celtics. Ele foi técnico em Boston, em Seattle Supersonics e no Sacramento Kings. Ele jogou 13 temporadas e ganhou 11 títulos, sendo o maior vitorioso da história. Foi 5 vezes MVP na NBA e 4 vezes líder em rebotes. Ele chegou a marcar uma vez 40 rebotes em apenas um jogo. Ele já foi 2 vezes campeão na NCAA e foi o primeiro técnico negro da história da NBA. Quer acrescentar mais alguma coisa, Solano? Não, eu só ia falar que, só pra tu ver como ele marcou a história, que o nome do MVP das finais é em homenagem ao nome dele, que é o prêmio Bill Bill Russell, Russell, isso. é isso, é o prêmio Bill Russell Finals MVP. Então, pra tu ver como é que ele marcou a história, ele também ganhou um monte de MVP. E teve todos esses títulos, então ele marcou realmente a história e toda a NBA com o jogo dele, né? Isso. Bom, então no início da jornada dele no basquete, se começou no ensino médio, no high school, que eles chamam lá nos Estados Unidos. Ele, na verdade, ele não tinha sido aceito para o time da escola, por ele ser um cara que não conseguia entender o basquete, não conseguia entender as regras. Apesar dele já ser alto e ser bem ágil e ter o controle de bola bom, mas ele não entendia o jogo. Isso que foi o que dificultou ele para entrar no time. E quando ele entrou, quando conseguiu aprender as regras do basquete, ter visão de jogo dentro da quadra, só foi subindo na carreira, sabe? Claro que também tinha várias, principalmente esse início foi por causa das questões que ele não tinha muito entendimento ali do jogo, mas depois começou a aparecer muitas questões raciais e que ele deu muita sorte de encontrar técnicos e dirigentes que realmente não se importavam, não eram racistas, né, com ele e que depois e que queriam ele no time porque viam que ele era um grande jogador, que ele ia ser um grande jogador, que ele era um projeto para o futuro incrível. E que foi, né? Se pagou no final. E que mostra como a ideia de dirigentes racistas e técnicos racistas, que eles perderam muito, porque eles perderam o jogador que mais trouxe, né, prêmios para pro time. Então, não só na NBA, como na liga universitária, que ele ganhou 2 vezes e que, então, né, com vitórias traz fãs e com fãs traz dinheiro para as faculdades e para as ligas. Então, ele ele é um símbolo, né? Ele trouxe isso e ele também teve a sua carreira que não só do basquete, mas a carreira dele como na luta contra o racismo. Sim, ele foi uma figura muito importante para a NBA, né? Apesar de eu acho que está sendo um pouco esquecido agora, com o passar do tempo, né? As pessoas Sim, agora elas estão mais ligadas em LeBron
Kobe, que na verdade já morreu, né, mas continua com um legado grande, sabe? Com o Essas Jordan, pessoas mais jovens. eles Isso, o esquecem, Jordan. eles esquecem, por exemplo, do Will Chamberlain, que eu também já fiquei, a gente também já fez um episódio sobre ele, que o Will Chamberlain foi o cara que marcou 100 pontos em uma partida, foi um baita de um jogador, ganhou um monte de MVP, marcou história, foi não só pelo seu jogo, mas também pelas bizarrices que ele fazia, que ele na a uma das grandes diferenças, eu ainda quero fazer um episódio entre o Bill, que é a diferença entre o Bill Russell e o Will Chamberlain, que eu acho que vai dar até mais conversa, que é que o Bill Russell botava o time dele à frente dele, né? Ele queria ganhar os títulos com os seus companheiros. Ele jogava para os seus companheiros, ele não jogava para a torcida, tanto que a torcida não gostava do Bill Russell, mesmo ele trazendo um monte de títulos para Boston. A torcida não gostava dele. A torcida era. Ele foi jogar na cidade, no estado, na cidade que era a mais racista na época dos Estados Unidos, que é a Boston, né? Era mais racista na época. E então, ele não jogava para Boston, ele jogava para seus companheiros. Ele jogava para quem ele realmente se importava e para quem ele sabia que se importava com ele de volta, sabe? Então, isso é uma coisa que mostra muito do caráter dele. E o Will Chamberlain, por exemplo, ele se botava na frente do título. Ele queria fazer as vitórias. Ele achava mais importante ele fazer mais ponto do que ganhar. Ele preferia ganhar, fazer recordes e tal, do que ganhar títulos na NBA. Isso mostra também, de novo, mostra esse caráter dos dois. Sim, com certeza. E a gente pode também falar mais dessa questão racial, que teve sempre muito presente na carreira do Bill Russell, né? Não só quando ele era jovem, mas também quando ele entrou na NBA. Mas uma questão, uma ocasião que teve, que é muito que ele fala muito e que marcou muito ele, que foi quando ele estava na NCAA ainda. Ele foi eles foram para Oklahoma, né, com o time para jogar um jogo. E quando eles chegaram lá no hotel, o hotel disse que eles não iam aceitar o Bill Russell e os outros dois companheiros deles que eram negros, e o resto do time era branco. Só para destacar que esse time foi o primeiro time com 3 titulares negros na história da liga universitária dos Estados Unidos. Então, eles eram 3 negros e o hotel simplesmente não aceitou. Então, o time que era muito entrosado com o técnico e com os jogadores, né? Eles concordaram, não, então se eles não entram, a gente não entra também. Eles cancelaram a reserva e foram para um outro hotel mais barato, onde eles dormiram praticamente no mesmo quarto. E então isso mostra também que o time dele sempre foi muito entrosado com ele. Ele tinha o time dele concordava e não era racista, no caso, o que nessa época já era uma qualidade. Atualmente é normal a pessoa não ser racista, né? Pelo amor de Deus. A gente está falando de 1950 que aconteceu essas coisas, que a carreira do Bill aconteceu entre 1952 e 1968, se eu não me engano. Então a gente não está falando de 1980. Era uma época que todo mundo era racista, praticamente. Sabe? Era poucas pessoas que não eram. Isso é triste. Eu fico triste quando eu começo a ver esses negócios. E então, no fim, e daí nesse jogo que eles foram lá e jogaram, eles ganharam o campeonato nacional. Então, o Bill Russell, na autobiografia dele, ele falava que ele usava essa frustração, porque a pessoa fica frustrada quando ela passa por uma ocasião assim, né? Ela vai lá, ela vai jogar, ela só quer jogar. Daí elas vão no hotel e o cara diz, não, tu não vai entrar, porque tem uma cor, essa tua cor de pele eu não curto muito. E ele ficava frustrado com essas coisas. Ele ficava frustrado quando a torcida, sei lá, de Boston, que ele jogava para Boston, falava que a melhor maneira de melhorar os jogos era ter menos jogadores negros. Ele ficava frustrado com isso. Então a maneira que ele contornava isso, e ele diz na autobiografia dele que foi por isso que ele ganhou os 11 títulos, foi que ele pegou e usava essa frustração como
provar, né, que a cor de pele não Isso, é influencia como em quanto tu vai jogar ou ele não. pegava como motivação aquilo. Não, eu não sou, eu vou mostrar pra esses desgraçados que eu sou bom e ele jogava para os seus companheiros, né? Ele não jogava para a torcida, ele nunca jogou para a torcida, ele sempre jogou para os seus companheiros, que era quem ele se importava. Então, E quem daí, se tanto que importava com ele, né? isso. Então, né, eles ganharam o Campeonato Nacional com 28 vitórias em 29 jogos, né? Ele foi líder em rebotes com médias de 20 pontos e 20 rebotes por jogo, e ele não levou o prêmio de Most Valuable Player, que é da coisa universitária que não é MVP, mas normalmente é a correlação que a gente tem. Ele não ganhou. Sabe por que ele não ganhou, Bernardo? Por que, Solano? Porque ele era negro. Olha que bosta. Ah, meu, é foda. O cara, ele literalmente, ele marcou a história, tanto que a camisa dele foi aposentada lá Número na 6. universidade que ele jogou. Isso, ele marcou a história na própria coisa. Ele ganhou 28 jogos de 29 e ele ainda não ganhou o prêmio. É. E daí ele pegou de novo, ele pegou essa frustração, quer saber? Foda-se. E ele ganhou 2 títulos pela universidade dele. E daí ele ganhou com uma série de 55 vitórias consecutivas e sendo considerado por John Wooden o melhor atleta defensivo que ele já tinha visto. Daí ele também, as médias do Bill nessa época era de 20,7 pontos, 20,3 rebotes por partida. Então assim, ele realmente era um baita de um jogador, né? Porra! A visão de jogo dele era bem avançada. É como se o LeBron voltasse a 50 anos atrás, sabe? Tipo, o LeBron jogando num time de 1960. O cara ia É, arregaçar, assim como o Bill Russell fez. Porque os companheiros é, dele não tinham tanta visão de jogo quanto ele tinha. a diferença é que o LeBron ele é um jogador muito ofensivo, né? Ele é muito Se não, ataque, o que eu ataque. quero dizer é a Sim, visão sim, de sim, eu jogo. entendi. Eu entendi a visão de jogo, sim. O LeBron, como o Bill Russell, como esses grandes jogadores, como o Michael Jordan, esses grandes jogadores, eles tinham a visão de quadra, eles conseguiam distribuir, eles entendiam o jogo, né? Eles Era a entendem o visão jogo. maior do que os oponentes. Essa que era a Isso, vantagem deles. Os oponentes poderiam ter tanto potencial físico quanto eles, mas eles não tinham o potencial mental, emocional na hora do isso jogo. é, esse é o QI de basquete, né? É o Isso. QI do basquete. E daí, no draft, ele recebeu, né, o Bill, quando ele começou a sair, a fim da carreira dele na universidade, ele foi convidado a jogar com o Harley Globetrotters. Mas ele se recusou porque o dono era racista, ele era de um clube racista e não negociou diretamente com o Bill. E, e daí o Bill ele falou assim, se o Saperstein, que é o nome do cara, era inteligente demais para falar comigo, então eu sou muito inteligente para jogar para Saperstein, que é o nome do cara. Então ele queria dizer tipo, não, eu não vou ser burro o suficiente para jogar para um cara que não se acha superior a mim. E daí então o Bill ele entrou, dessa forma ele entrou ele para ser elegido, né, no draft de 1956. E no draft de Uhum. 1956, o Bill, ele tinha poucas chances de ir para Boston, mas porque tipo, os caras lá eles eram racistas. Mas o Auerbach, cara, esses caras têm uns nomes bosta, né? Queria que o Bill entrasse. Então, pensando à frente do tempo e querendo um pivô especialista em defesa, ao contrário do pensamento da época. Daí, para isso, o cara negociou com o St. Louis Hawks e enviou o Ed Macaulay, que era um pivô, e o Cliff Hangen, que na época servia ao exército. Em troca ele conseguiu o Russell. E essa é um movimento que foi considerado um dos maiores que mais mudaram a NBA na época, né?
Sim. Então, assim, de novo, tu vê quem não era racista, quem via, quem tinha a ideia de, bom, eu vou ver quem é o melhor jogador, e Não me não qual é a interessa cor do se é cara. negro ou não. O cara olha Não a interessa se essência é da pessoa. negro, não interessa se é negro, branco, azul, amarelo, foda-se, eu vou pegar porque o cara tem um baita de um portfólio, o cara é foda, o cara joga muito bem, pelo amor de Deus. Então, as pessoas que pensavam assim e que entraram na vida do Bill saíram ganhando, porque o Bill saiu ganhando muito. Então, Com esse é um certeza. pensamento. A gente tem que parar de olhar as pessoas por cor, por gênero, por orientação sexual, por foda-se. A gente tem que olhar as pessoas como pessoas, né? Não importa se a pessoa é Imagina branca, negra. quantos jogadores, quantas pessoas foram perdidas por causa disso. E isso, óbvio, de novo, a humanidade nessa questão moderna, né, com esportes, escolas e tal, se as pessoas parassem de ver as outras por grupos, e não só como pessoas, como, bom, Bill Russell e não negro Bill Russell, elas teriam saído ganhando. A humanidade em si teria saído ganhando. Mas não, elas Sim, eu, gostam tu, de todo mundo. segregar. Tem várias pessoas que gostam de segregar. Não, porque você é negro, ou porque você é gay, ou porque você é sei lá o quê, dinossauro, não sei. As pessoas, elas gostam de segregar, elas têm essa coisa. Então, quando a pessoa sai, ela perde, ela pensa assim, ela sempre vai sair perdendo. Porque sempre vai ter pessoas com dons nesses grupos que ela não gosta. Sim. Daí, então, antes da estreia pelos Celtics, o Russell e o Casey Jones, eles jogaram nas Olimpíadas de 1956, olha só, já marcando a história no esporte. E ganharam ouro contra a União Soviética e dominaram dominaram o torneio, né? Porque o Bill Russell era um jogador muito dominante, porque ele era um jogador incrivelmente defensivo, diferente do seu maior rival, que que foi o Will Chamberlain, que era um jogador extremamente ofensivo, atacava. Sim. E, ele ganhou o torneio com destaque para ambos, né? Com 14 e 10 pontos de média, respectivamente. Solano, então, por conta das Olimpíadas, o pivô ele jogou apenas 48 jogos, mas ele teve a média de 14,7 pontos e 19,6 rebotes por jogo, liderando a liga no segundo quesito. E nesse momento, os Celtics chegaram às finais da Conferência Leste da NBA, e no primeiro jogo, o Bill ele se destacou por causa dos seus 16 pontos, 31 rebotes e 7 tocos. Impressionante mesmo. As finais da NBA, elas foram contra o St. Louis Hawks e prevaleceu a força dos Celtics, que venceu o primeiro título da NBA. Então, na segunda temporada do Bill, pelo Boston, ele foi eleito o MVP da liga, porque ele tinha feito as médias de 16,6 pontos e 22,7 rebotes. Isso fazendo o Boston chegar novamente às finais da NBA, mas sem o Russell, que havia lesionado o pé, terminando a competição como vice-campeões. E na temporada de 1958 para 1959 foram as finais novamente e venceram com o Russell, tendo médias de 16,7 pontos e 23,0 rebotes por jogo. Já a temporada de 1959 para 1960 foi uma que marcou a era do basquete, que foi quando o Timberlake e o Russell passaram a se enfrentar. Foi como é que eu posso dizer? Foi um confronto de torres, os dois pivôs mais Isso. dominantes da época, né? Então eles Apesar do eram. Chamberlain ser novo, ele era Ele era bem novato. experiente. Ele era novato, mas o Wilt, ele tinha essa coisa, ele já era. Ele Ao sempre foi mesmo um tempo, jogador ele muito conseguia bom. bater de frente com o Russell. É, mas é que, claro que a experiência do Russell se destacava, mas o Wilt, essa foi uma batalha, né? Uma batalha de gigantes. E Sim, até o tem muito momento pra aquela tinha falar. sido a maior rivalidade da história da NBA. É, Era a tanto batalha que entre o melhor pivô ofensivo e o melhor pivô defensivo. isso, O- e ela aumentou ainda mais quando o Wilt ele foi pro Lakers, né? Que ele foi, e porque daí se tornou. Porque já existia essa rivalidade entre o Boston e o Lakers. Entre o Boston Celtics e o Minneapolis Lakers, que depois se tornou Los Isso. Angeles Lakers.
porque o Lakers, eles sempre se enfrentavam, o Lakers e o Boston estavam sempre se enfrentando nas finais, e o Boston sempre ganhava. O Lakers sempre estava perdendo. Que triste. E Sim. daí, quando o Wilt ele mudou pro Lakers, eles começaram a se enfrentar, e daí sim que o jogo, ele realmente, essa competição Começou a aumentou, equilibrar. né? Começou a equilibrar, porque, e sem falar que o Wilt, o Chamberlain, ele tava na equipe, ele já tava com o Jerry West, ele já tinha vários Hall of Fames no time, e contra o Boston, e daí, alguns anos depois, o Russell saiu do time e tal, mas isso é só pro final aqui. Sim. Então, basicamente era a batalha entre o melhor pivô ofensivo e o melhor pivô defensivo. O Chamberlain dominou nos confrontos, mas os Celtics foram às finais novamente. No jogo 2, o Russell estabeleceu o recorde que não foi alcançado, de 40 rebotes em um jogo, e no sétimo e decisivo confronto anotou 22 pontos e pegou 35 rebotes. As temporadas mais marcantes estavam por vir, e em 1966 o Russell se tornou o primeiro técnico negro da NBA e ainda atleta da equipe. Então ele era técnico e atleta do Boston. Alguma coisa que Ele acrescentar, chegava, Rafa? ele correndo lá, ou dá tempo aí, daí eles pegavam e sentavam, gente, temos que melhorar aí, daí tá bom, terminamos, voltamos pra quadra. Ele fazia esse trabalho. Não, o cara é foda. O cara, o cara jogava, era Cara, técnico, foi o primeiro. O cara é foda. Só tem isso a comentar. e ele é um cara que foi meio que esquecido, né? As pessoas dão Ele muita tá meio. mídia pro Jordan, pro LeBron, Anthony Davis, a dupla, né? Uhum. Mas esse tipo de gente que enfrentou o racismo, não que o LeBron não faça isso, mas ele enfrentou o racismo peito a peito, sabe? Tipo, até a torcida, todo mundo era contra o Russell, por exemplo, sabe? Ele conseguiu contornar tudo isso e foi esquecido. Ele foi por essa questão racial também, tanto que as pessoas elas esquecem do Russell porque pensam, Boston saiu, tem o Larry Bird, mas não foi o Larry Bird, não que o Larry Bird não seja bom, o Larry Bird foi um jogador incrível, ganhou títulos, ganhou MVPs, mas ele não carregou, ele não fez tal história quanto fez o Bill Russell. Tanto que várias pessoas começaram a falar, não, porque o GOAT desse time é o Larry Bird, e até o Bird ele falava, não, gente, não, é o Bill. Ele que trouxe 11 títulos para nossa franquia. Ele que Sim, marcou a história do basquete. Eu posso ter feito algumas coisas aqui, mas não é nada comparado ao que ele fez. E isso é verdade. Não que de novo, o Larry Bird, ele tá entre os, sei lá, os 50 melhores da história, sabe? Que nem sim, o Bill também, mas ele tá mais alto nessa categoria porque ele jogou numa época mais complicada. O Bill, ele tava de novo, ele tava numa NBA em ascensão, por isso que ele conseguia fazer 40 rebotes, sabe? Ele tava numa NBA mais fraca em ascensão. E então o Bird, ele pegou uma época mais difícil, mas ele não trouxe tantos títulos e tanto cara, e tanto assim primor técnico quanto o próprio Bill Russell. sim. E então, daí na penúltima temporada que foi dele, que foi de 1967 a 1968, seus números começaram a cair um pouco. Russell, no alto de seus 34 anos, atingiu 12,5 pontos e 18,6 rebotes por partida, mas ainda era decisivo, ajudando seu time a se tornar o primeiro da história a reverter uma final, né, de 3-1 na série, que daí parando o Chamberlain e dando o passe para a cesta da vitória. Nesse mesmo ano, bateram o Lakers nas finais de novo, pela quinta vez seguida, e Russell chegou ao 10º título em 11 anos de carreira. Sua última temporada foi turbulenta, faltando a reunião obrigatória dos técnicos da liga, sofrendo de exaustão aguda e com um recorde de 48 a 34, o pior do Celtics desde que foi
de vitórias, 48 vitórias e 34 derrotas, o pior dos Celtics desde 1955. O Bill Russell renasceu e os Celtics também, conseguindo virar contra os Sixers e o Knicks. E aí foram as finais contra o Lakers e com 21 rebotes o Russell bateram mais uma vez os Lakers. Assim o Russell fechou sua carreira sem voltar a Boston, onde 30 mil espectadores estavam esperando, né, pela equipe, surpreendendo a todos. Porque, tanto que o Russell, quando ele se aposentou... Por que o Russell quis se aposentar cedo? Ele não fez que nem sei lá, o Kareem Abdul-Jabbar. O Kareem Abdul-Jabbar foi até os 42 anos. E no último ano dele, nos últimos anos, ele foi carregado pelo Magic Johnson. Então, o que aconteceu? O Russell, ele sentia... não, eu vou largar agora, porque agora eu vou começar a ser um peso pra minha equipe. Eu acho que essa foi a minha contribuição. Daí, quando ele terminou, ele pegou e saiu de Boston. Como ele sempre disse, ele nunca jogou pra Boston. Ele sempre jogou pros seus companheiros. Então ele pegou e saiu, se mudou de Boston e foi pro outro lado dos Estados Unidos viver tranquilo, porque várias coisas, tipo, teve última coisa assim que eu vou falar de importante no caso, que é uma das coisas que mais afetou ele, né, sentimentalmente com essa questão do racismo, foi que uma vez ele tava voltando, ele foi jogar, né, foi num jogo, e quando ele tava voltando pra casa, ele chegou em casa e a casa dele tava toda destruída. Tava vandalizada, seus troféus destruídos, jogaram cocô na parede dele, nas paredes, urinaram na cama e tal. Então eles destruíram basicamente a casa do cara. E isso foi assim, isso chocou ele, chocou as filhas, chocou a mulher dele. Então quando eles terminaram, eles fugiram de Boston, né? E ele nunca mais voltou. Ele voltou uma última vez para Boston, que ele voltou uma última vez para Boston em 2013. E depois ele nunca mais voltou. Uhum. Então eu acho que podemos dar esse podcast, esse episódio, né, como concluído. Sim. Então, bom, você esteve escutando o podcast Sexta de Três. Valeu aí, Bernardo, pela participação. Eu que E agradeço por ter convidado. Espero que podemos gravar muitos outros, agora que estamos de férias e não temos nada para fazer. Então vamos gravar um monte de podcast. Vamos tentar começar a gravar presencial, aliás, com todas as medidas, né, de precaução, porque realmente o áudio fica melhor e fica mais legal. Então, você esteve escutando o podcast Sexta de Três. Muito obrigado aí pela sua audiência, né? E valeu!